Olá, meus amores, preparados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Maria Joceline? Que bom, né? Que nós estamos aqui mais uma vez, certo? Lembrando para vocês que quem não é inscrito no canal, eu peço a vocês que se inscrevam, né? Lá tem um linkzinho vermelhinho onde vocês clicam e ficam inscritos. E após vocês assistirem todos os vídeos, vocês clicam no OK, né? No gostei, para que o YouTube perceba que o nosso vídeo ele não tem nenhum conteúdo, certo? Que seja impróprio para a população. Então, no nosso canal, a finalidade é ter algumas dicas de língua portuguesa e que a gente compreenda e utilize no nosso dia a dia de forma mais prática, né? De forma mais objetiva. E hoje nós vamos de grau do substantivo. O que é grau do substantivo? Na realidade, quando a gente fala de grau, né? A gente está relacionando a tamanho de um ser, né? Ele indica o tamanho. Quando a gente fala em substantivo, a gente está falando tudo que dá nome a alguma coisa. Então, quando eu falo o grau do substantivo, eu falo do tamanho de alguma coisa. Quando a gente está falando de grau do substantivo, né, ele se classifica, ele se divide em diminutivo e aumentativo. Diminutivo quando está se referindo ao que é pequeno, né, muito pequeno. Aumentativo quando é muito grande. E o tamanho normal, né? Então, nós classificamos o grau do substantivo em normal, diminutivo e aumentativo, certo? O aumentativo ainda, ele se subdivide, né? Então, ele se subdivide em analítico e sintético. Analítico e sintético. O que é analítico, professora? É quando o substantivo ele vem ao lado de um adjetivo, né? E ele indica um tamanho. Como eu digo, gato. Gato é o substantivo, é o nome de um animal. Mas eu digo gato grande. Então, a palavra grande vem dando um adjetivo ao substantivo. E, ao mesmo tempo, ela indica um tamanho. Então, a gente pode dizer que essa palavra grande, além de ser um adjetivo, ela representa o grau aumentativo analítico, certo? Ou eu digo tartaruga gigantesca. Essa tartaruga é gigantesca. Então, a palavra gigantesca, tanto ela é um adjetivo, quanto ela indica o tamanho grande demais de uma tartaruga, certo? Aí a gente diz também que esses são os analíticos. Os sintéticos, certo? Os sintéticos, geralmente eles são formados de sufixo. O que são sufixos, professora? São as terminações das palavras, certo? Então, elas terminam em ão, em zarrão, em aço, em aça, em alha, arra, tipo casarão, homenzarrão, barcaça, animalaço, muralha, bocarra, cabeçorra, certo? Então, elas têm essa terminação, esse sufixo, que é a mesma coisa, certo? Então, o grau do aumentativo sintético, ele termina sempre com esse sufixo. Ão, zarrão, aça, aço, alha, arra e orra, certo? O diminutivo, isso quando a gente está falando do aumentativo, certo? No diminutivo, ele indica o tamanho, como eu já disse, pequeno. E ele também pode ser analítico e sintético, certo? Quando ele é analítico, é a mesma coisa do aumentativo. Ele vem acompanhado da palavra pequeno.
ou minúsculo. Quando eu digo que balde pequeno, então a palavra pequena, certo? Indica o tamanho do balde. Então, é um adjetivo analítico. Ou quando eu digo assim, que peixe minúsculo. Então, é um peixe pequenininho. Então, essa palavra minúscula, ela está indicando o tamanho do peixe. Quando ela é sintética, ela também vem acompanhada com os sufixos, ou seja, ela também vem acompanhada com terminações próprias para indicar um tamanho. E quais são essas terminações? Quais são esses sufixos do diminutivo sintético? São elas zinha, zinho, ejo, acho e ito. Vamos repetir. Zinha, zinho, ejo, acho e ito. Vou dar um exemplo. Inho também, isco e ola. Vou dar exemplo. Quando eu digo florzinha, a terminação zinha, tá certo? O sufixo zinha tá mostrando que é o final da palavra e que a flor é muito pequena. Ou irmãozinho. Ou eu digo lugarejo, ejo, certo? Ou eu digo riacho, que é um rio pequeno. Cabrito, certo? Livrinho, pezinho, chuvisco, que é uma chuva pequena. Sacola, que é uma sacola pequena. É um saco pequeno, vira uma sacola, certo? Então, assim, o substantivo, ele, assim como a gente classifica ele com os tipos, né? A gente classifica, que a gente já viu os tipos de substantivo, a gente já viu que ele também se classifica quanto ao gênero, a gente viu também agora que ele se classifica quanto ao tamanho, que é o grau. Ele pode ser aumentativo e diminutivo. No aumentativo, ele já está dizendo aumenta, né? Então, demonstra o tamanho, grande demais. E diminutivo, pequeno demais, certo? E tanto o aumentativo quanto o diminutivo, eles se subdividem, ou seja, se reclassificam em analítico e sintético. Analítico, tanto o diminutivo quanto o aumentativo, ele sempre vai vir acompanhado, certo? Com uma palavra. Ou seja, ele sempre vai ter uma palavra que indique o tamanho, como pequeno, como grande, gigantesco, minúsculo, certo? Para mostrar que é grande demais ou é pequeno demais. Então, eu digo, a bola é pequena. Essa palavra pequena é um adjetivo que, nesse sentido, ele se torna um substantivo do grau, certo? Analítico. E elas também, tanto o aumentativo quanto o diminutivo, eles também se classificam em sintético. Os sintéticos, eles são melhor observado, certo? Eles são, como eu posso dizer, a gente identifica melhor ele pelos seus sufixos. O que é sufixo? Lembrando que sufixo é a terminação da palavra. Então, quando é o aumentativo, os sufixos que aparecem são ão, zarra, aço, aça, alha, arra, orra, certo? Quando é o diminutivo, sintético, eles têm outras terminações, como zinha, zinho, ejo, acho, ito, inho, isco, ola, certo? Então, eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas
para vocês de língua portuguesa e conto com vocês na próxima aula. Não lembrando, né? Lembrando que depois que vocês assistirem, clica lá no sininho para ativar as notificações das próximas aulas que aparecerem no canal e clica no gostei, certo? Para que o YouTube possa perceber que as nossas aulas não têm conteúdo impróprio. Um beijo, fiquem com Deus.